Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara Marangoni Maciel. Eu tô aqui então para dar início aos nossos estudos sobre o e-book Criando Filhos Vencedores. Esse aqui, ó, da pastora Ana Laura de Almeida, tá? Esse e-book nós não vamos fazer a reprodução dele, nós vamos estudar ele juntos. Eu vou trazer o meu ponto de vista, vou trazer alguns aprofundamentos, alguns complementos a isso dentro da nossa comunidade no Telegram e no WhatsApp, certo? A gente tem aí duas opções para estarmos juntos e conectados. Eu tenho um perfil também no Instagram, onde eu coloco conteúdo diariamente, mas eu quis criar esses grupos para que a gente tenha uma proximidade maior num ambiente virtual diferente do Instagram, que tem uma questão de posts rápidos, de dicas, e isso não funciona, gente. Para quem quer, para quem está buscando uma educação diferenciada para os filhos, a gente precisa fazer muitas mudanças, muitos ajustes. A gente tem que trabalhar em muitas frentes, que só viver de dicas de Instagram não é suficiente, certo? O conhecimento liberta, o conhecimento é poder. Então eu quis criar esses grupos para que a gente estude junto, para que a gente crie uma rede de pais e mães conectados, posicionados, intencionados, que sabe por que age, de que forma age, da melhor maneira possível, entendendo que estão um outro ser humano, um outro indivíduo que precisa, daqui a um tempo, estar apto para viver e conduzir a sua própria vida, para fazer as suas escolhas sem você. E o meu filho sem a Bárbara, sem o Marcelo, que nós somos os pais dele. Então, isso tudo vai depender, as escolhas que eles farão no futuro, vai depender da forma como nós conduzimos eles na vida, desde o nascimento até esse momento. E por isso eu quis criar esse grupo de aprofundamento, de conexão, de acolhimento, certo? Eu vou começar pedindo para que você convide outros pais. A gente está aí no WhatsApp, no Telegram. Vocês podem escolher aquilo que a ferramenta que vocês se sentem mais confortáveis, estão mais acostumados e habituados. Cada um com as suas diferenças, né? O WhatsApp, se você entrar hoje, você vai ter acesso de hoje para frente, tudo aquilo que já estava no disponível, você não terá acesso, diferente do Telegram, que se você entrar hoje, você consegue ver tudo que já foi conversado naquele grupo desde a sua criação. Isso é muito interessante, mas fica a critério de vocês. Independente da forma como você escolher se conectar, esteja conosco, certo? Hoje nós estaremos falando sobre a primeira chave, uma chave muito importante, que é a autoridade. Vocês já sabem, eu já coloquei aí no grupo, mas eu queria começar falando com vocês sobre um versículo de 1 Reis. Eu vou até pegar aqui, eu vou seguir, certo? Um certo cronograma aqui para que a gente não se perca em tudo aquilo que a gente vai conversar. Na nossa mini aula de hoje. Eu não quero me estender. Deixa eu pegar aqui o versículo. O versículo ele vai dizer assim, ele vai falar sobre um personagem muito conhecido. Se você é do meio cristão, você já ouviu falar sobre ele, que é o rei Davi. Diz assim: seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava por que você age assim. 1 Reis 1:6. Está falando sobre um rei chamado Davi, um homem guerreiro, valente, rei sobre Israel. Foi rei em Israel, Jerusalém, Judá. Conquistou muitas coisas em sua vida, muitas riquezas. Foi um homem considerado segundo o coração de Deus. Mas algo na vida desse homem sempre me intrigou.
foi o fato de que ele não teve muito êxito na sua vida familiar. Ao longo da Bíblia, a gente pode ver que seus filhos, a maioria, né, que está relatado ali, não teve um bom fim, certo? Eles tiveram bons começos, alguns, mas não tiveram um final feliz, um final é, na presença de Deus. Muitos morreram, fizeram má escolhas. Então eu considero que ele não teve tanto êxito na sua vida familiar. E eu creio que a Bíblia deixou isso para nós não por coincidência ou porque simplesmente por deixar. O Senhor quer que a gente olhe para essas situações, para os posicionamentos dele, de Davi, e possamos aprender algumas coisas. E tudo isso tem muito a ver com a primeira chave que a gente vai falar sobre hoje, que é a autoridade, certo? Vocês vão receber um e-book, não, desculpa, gente, vocês não vão receber o e-book. Por quê? Porque o e-book ele é pago, ele tem um valor simbólico ali no perfil da pastora Ana, e eu decidi que eu não vou repassá-lo, porque é o trabalho dela, tá? Ela é uma pastora, mas ela também é uma educadora de famílias, então esse conteúdo tem um valor para ela. Se vocês quiserem adquirir, ele é muito simbólico, certo? Então vão lá e adquiram, mas eu tô fazendo e vou liberar para vocês um PDF em cada segunda-feira falando sobre alguns pontos dos princípios que a gente vai estudar. E de autoridade, o que eu quero falar com vocês? O primeiro ponto é que a autoridade vocês já são. Os pais são autoridade. Você já é autoridade na vida do teu filho, constituída por Deus. Efésios 6:1, lá vai dizer um pouquinho sobre a missão dos filhos em obedecer e honrar os pais. Por que você é autoridade? Porque para uma missão, teu filho não, os nossos filhos não é nosso, não é do mundo, como costumam dizer. Os nossos filhos são do Senhor. Deus tem um propósito que é na vida deles. Então, muito cuidado quando você fala ou quando você alimenta como pai, como mãe, um sonho. Aí eu quero que o meu filho seja médico, eu quero que o meu filho seja isso, seja aquilo. Começa, enquanto pai e mãe, guardar o teu coração, porque o teu filho, ele foi feito pelo Senhor para uma missão que não é aquilo que você quer, mas é aquilo que o Senhor quer. E você é um instrumento que vai prepará-lo para essa missão, certo? Eu retirei esse trecho sobre missão do e-book da pastora Ana. Então, gente, não existe disputa de poder. Eu, como psicóloga, eu sou psicóloga de formação, também sou educadora parental em disciplina positiva, não uso 100% os conceitos de disciplina positiva, porque acho que tudo precisa ser passado. Em primeiro lugar, eu sou filha de Deus, sou filha do Abba, que eu costumo dizer, né? Sou cristã, e o primeiro filtro é a palavra do Senhor, mas traz conceitos, estratégias de ensino muito valiosas, inclusive algumas coisas que estão na Bíblia e que a gente pode inclinar o nosso coração para isso. E eu vou estar ensinando vocês aqui no nosso grupo sobre isso, certo? Então eu trabalho com muitas famílias, eu oriento famílias, eu escuto muita coisa, além de ser mãe e que é o meu campo de batalha, onde eu sou mais ensinada, onde eu, além de falar para os outros, eu tenho que viver aquilo aqui, né? Eu experimento tudo aquilo que eu falo, eu venço muitas coisas que eu ensino, né? Outras ainda não estou na fase, porque eu tenho um filho de 4 anos, né? Mas aqui é meu campo de batalha, de treinamento. E o que eu vejo por aí? Muitas famílias que tem uma disputa dentro dos lares de autoridade, uma disputa que não existe, porque vocês, pais, são autoridade dentro da casa de vocês.
E por que se vocês são autoridade? Porque nós não nascemos prontos, nós nascemos, eu digo, potencialmente humanos para se desenvolver, mas a gente precisa ser ensinado, ser treinados, a gente não tem amadurecimento, agora eu tô falando de mente, da nossa maquininha aqui, ela amadurece ao longo dos anos, ela tem um tempo de amadurecimento. Então, uma criança, um adolescente, ele não está apto para tomar decisões e fazer escolhas sem a influência, sem o governo ou a influência de outro humano, de outro adulto, de outro indivíduo responsável, já apto para fazer essas escolhas por ele. Isso tem tudo a ver com autoridade. Autoridade não é eu mando e você obedece. A gente precisa voltar lá no conceito inicial da palavra. Autoridade é poder escolher. Isso a pastora Ana define lá no e-book. Liberdade de fazer como se quer, licença ou permissão, poder para influenciar ou dirigir. Nós temos isso tudo. Podemos escolher, podemos fazer o que queremos, né, no sentido de escolhas pelos nossos filhos. Que tipo de educação? Meu filho vai dormir na minha cama, vai dormir no quarto dele? Meu filho pode fazer isso, pode fazer aquilo? Nós, quando nós temos um filho, nasceu ali, a gente faz todas essas escolhas por eles. Mas por quê? Perguntas que precisam estar aqui, ó. Por que temos autoridade e por quanto tempo temos autoridade? As respostas dessas perguntas, elas vão nos guiar para que a gente exerça a nossa autoridade segundo o coração do Senhor, consciente e com responsabilidade e de uma forma que o resultado vai ser de êxito nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. E eu quero responder junto com vocês essa pergunta. Por que somos autoridade? Porque isso nós já comentamos um pouquinho. Nós somos potencialmente humanos, nós precisamos do outro, né? O Senhor nos fez, o Senhor nos criou. Tudo que eu falo é baseado no princípio, em princípios cristãos, porque eu sou cristã, sou psicóloga sim. Psicóloga é uma ciência. O que significa ciência? Significa que seja um cristão, um budista, uma pessoa de religião afrodescendente, um espírita, enfim. Se ele for aplicar os conceitos da ciência, ele vai ter bom êxito, tá? Mas acima de tudo, eu sou cristã. Então eu tô trazendo para vocês aqui um olhar corpo, alma e espírito. E em corpo, alma e espírito, a gente sabe que nós amadurecemos tudo isso de forma processual. Nós nascemos pequenininhos, nós vamos amadurecendo, falando do corpo, né? Como é que a gente nasce? Falando do nosso desenvolvimento emocional, também é algo a ser da nossa alma, das nossas emoções, do nosso homem interior. A gente vai também evoluindo ao longo dos anos, ao longo das experiências. Isso está conectado ao nosso cérebro, que existem áreas diferentes. Eu deixo como indicação para vocês o livro O Cérebro da Criança, para os pais de criança, e O Cérebro do Adolescente, para os pais de adolescente, para vocês entenderem como essa parte aqui governa e como o amadurecimento do cérebro vai também amadurecendo ações, atitudes e comportamentos. Então isso vai amadurecendo. O nosso espírito também, né? Com Deus a gente ninguém se constitui. A gente primeiro precisa aprender e aceitar que somos pecadores, aceitar o Senhor, e Ele vai nos transformando, a gente vai crescendo em autoridade. Então eu vejo a autoridade que a gente exerce com os filhos, ela é semelhante à autoridade que um cristão exerce na sua vida. Por quê? Porque todos os cristãos são chamados a viver em autoridade, mas a autoridade
não é algo que a gente se converteu e nós já temos. A gente precisa primeiro nos apropriar dessa autoridade e a gente precisa ir crescendo em autoridade. De que forma a gente cresce? Através de santificação, conhecimento da palavra de Deus, cumprindo seus princípios, isso na vida espiritual. E com os nossos filhos, como que é? É da mesma forma. A gente já tem autoridade, a autoridade já está sobre nós. A partir do momento que você gerou, seu filho nasceu, ou você, né, se responsabilizou através da adoção de uma criança, a responsabilidade dessa vida paira sobre você, fisicamente nos cuidados e espiritualmente também está sobre você. Só que a gente precisa tomar posse, saber que temos essa autoridade e também ir desenvolvendo essa autoridade. Através do quê? Através da nossa postura. De que forma nós vamos nos relacionar com os nossos filhos? De que forma a gente vai ver a autoridade? A gente, como uma relação de eu mando e você obedece, ou uma relação de construção, eu te ensino, eu guio o caminho, porque eu sei que o Senhor me confiou como tutor da sua vida por um tempo limitado. Porque eu já cheguei numa certa maturidade que você não chegou. Então, por isso eu tenho a possibilidade de guiar a sua vida, fazer escolhas por você. Essa é um pouco das reflexões que a gente precisa fazer quando a gente fala de autoridade. E aí eu queria contar para vocês uma história. Eu não sei se eu vou contá-la exatamente da maneira correta, porque essa história quem contava para mim era minha avó. E ela falava sobre um homem que era eu não sei se essa história é verídica, se é uma história que ela escutou, mas o conceito que ela nos ensina, a lição, ela tem tudo a ver com aquilo que eu tô te passando agora. Ela fala sobre um filho que cometeu um crime e ele estava ali esperando para receber a sua sentença, que era a morte. E aí lhe foi concedido um desejo. E ele falou que ele queria ver a mãe dele pela última vez. E aí, quando essa mãe veio, né, muito triste, chorando, ele foi e mordeu a orelha dela. Esse filho, ele tinha roubado algo. E ele vivia num país onde o roubo não era permitido e a punição era a pena de morte. E aí esse filho, ele mordeu e arrancou a orelha dessa mãe. E ele falou para ela que ele tinha feito isso para que toda vez que ela passasse a mão, ela se lembrasse de que ele tinha morrido porque ela não tinha disciplinado ele. Então isso é muito forte, porque é a verdade. Porque nossos filhos hoje, mesmo aqueles filhos que já estão na fase da adolescência, eles não têm maturidade emocional, maturidade psíquica, de amadurecimento, para entender algumas regras, para entender alguns posicionamentos nossos, mas ainda assim nós precisamos nos posicionar. Lá na frente eles vão te agradecer. Hoje eu entendo coisas que eu não entendia naquela época. A disciplina não é boa, né? A disciplina com amor ou sem amor, ela não é boa. É óbvio que uma disciplina conforme, segundo o coração do Senhor, com amor, com respeito, com gentileza, ela é muito mais aceita, ela é muito mais fácil, como se a gente estivesse de fato pegando nas mãos dos nossos filhos e o ajudando a passar por aquele obstáculo. Diferente daquela disciplina por medo, por imposição, com humilhação, né? Mas de qualquer forma, sermos corrigidos não é algo que nós gostamos, que o homem gosta. A gente se torna sábio à medida que a gente aprende a amar a correção. Tem muitos adultos e eu demorei muito tempo, até muito pouco tempo,
eu não me sentia bem ao ser corrigida, né? Porque isso é um processo do nosso amadurecimento, mas não significa que a gente pode ou deve deixar de se posicionar, porque nós corrigimos a quem é que nós amamos, certo? Mas existe uma maneira correta, e é essa maneira correta que eu quero construir com vocês juntos aqui, né? São muitos aspectos que estão envolvidos na maneira correta. E o primeiro ponto que estamos trabalhando é colocando a autoridade no lugar correto, alinhando, ajustando o conceito de autoridade, certo? Voltando lá para as nossas perguntas do porquê e por quanto tempo. Já respondemos o porquê, entendemos por que temos autoridade. Não é porque somos melhores, somos do que os nossos filhos, mas é porque temos mais maturidade no momento. E se não temos, precisamos ter e desenvolver, porque nos foi confiado alguém e nós precisaremos devolver, nós prestaremos conta do nosso trabalho. E agora falaremos por quanto tempo. Quanto tempo teremos poder sobre a vida dos nossos filhos? Só voltando, gente, em Efésios 4:13, eu peguei só uma parte do versículo, diz: cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui mostrando que o Senhor quis nos fazer assim seres relacionais e que vão amadurecendo ao longo do caminho. Por quanto tempo? A importância dos pais é para sempre, seja para o bem, para o lado bom ou para o lado mal. Ou seja, no bom ou no mau sentido, nós sempre teremos impacto na vida dos nossos filhos. Porém, governo é por um tempo determinado. O que é o governo? É quando a gente tem mais poder sobre os nossos filhos de decisão. Então, quando o filho é pequenininho, a gente decide o que come, o que veste, e à medida que eles vão crescendo, eles vão amadurecendo de forma integral, corpo, alma e espírito, eles vão tendo capacidade de fazer pequenas escolhas. E aí, o que a gente precisa entender? Quando os nossos filhos começam a fazer escolhas, a nossa influência deve ser mais presente do que o controle. Então, se o governo tomar essas decisões por a influência, é um lugar a ser conquistado também, de estar presente, de influenciar nas decisões. Então, é quando você não decide mais, mas a tua opinião, aquilo que você fala, tem peso de decisão. E isso acontece acontece mais nitidamente, já começa a acontecer na adolescência. E a gente precisa discernir muito bem quando isso começa a acontecer. Por quê? Porque a gente tem que ter em mente que o objetivo final é preparar um ser humano, um indivíduo para a sua missão de vida. Um ser humano apto para viver, tomar as próprias decisões e fazer escolhas certas. Tá? E a gente precisa ensinar nossos filhos a fazer escolhas certas. E isso é um trabalho árduo do dia a dia. Os nossos filhos não farão escolhas se a gente só der oportunidades na vida adulta ou lá no final da adolescência. Isso é um treino que a gente começa a fazer desde pequenininho. A gente vai percebendo quais são as escolhas, a gente vai tendo oportunidade de fazer correções ao longo desse caminho e a gente precisa estar atento para essas diferenças. Então, estou falando aqui, talvez para um público que seja pais de crianças pequenas, então você tem muito governo, pais, sobre a vida dos teus filhos. Você pode decidir muito por eles. E aí você precisa fazer muito bem o seu trabalho, fazer muito bem, exercer muito bem a sua autoridade, com todos esses princípios que a gente já falou, para que o seu filho
quando ele começa a fazer escolhas, que já é na fase da pré-adolescência para a adolescência, ele já começa a fazer escolhas, mesmo que ele não possa decidir, né? Escolhas no coração dele já estão sendo feitas e a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Porque não é uma fase onde eu mando e você obedece, sabe? É uma fase também que a gente precisa ver, começar a ficar de olho nos primeiros resultados, que tipo de escolha nossos filhos estão fazendo. Porque se forem escolhas ruins, se a gente estiver percebendo uma tendência que não é boa, a gente precisa voltar lá na base e fazer correções disso. Mas não é imposições, certo? Porque o Senhor já fala que ele quer do fundo do coração. Então as coisas precisam ser da pró. O que significa isso? Que as escolhas têm que ser do próprio indivíduo. Não adianta teu filho te obedecer só porque você está na frente dele. Não adianta esse tipo de atitude. Isso não gera fruto e não prepara pessoas aptas para a vida adulta. Isso faz pessoas inseguras, manipuladoras, mentirosas. Se você está vendo falhas de caráter, de defeitos, né, de alguns problemas no seu filho, busque ajuda, se capacite para ajudá-lo verdadeiramente, mas não faça um cabo de guerra na relação dos seus filhos, não vá para o outro extremo, que é o autoritarismo, porque o autoritarismo não produz frutos de vida. E do outro lado, né, nós temos, já falei, na verdade acho que eu falei do lado dos pequenos e do lado dos adolescentes. Do lado dos adolescentes é isso que eu queria passar para vocês. Não é um lado que a gente dá para forçar a barra, gente. Se nós estamos vendo os frutos ruins, precisamos buscar ajuda, precisamos ir lá na fonte. Lembra que o Senhor nos compara a árvores, e a árvore o fruto dela vai ser muito impactado não, ele vai ser determinado pela sua raiz. Então ali, desde pequenininho a gente já dá frutinhos, mas na adolescência esses frutos, eles já são maiores, mais visíveis, e a gente já consegue mensurar um pouquinho mais do que na infância, porque na infância às vezes se mistura aí com períodos de desenvolvimento, por exemplo, a fase dos 2 anos, a fase dos 3 anos, né? E aí a gente não consegue muito discernir aquela criança se a gente não estudar muito bem o desenvolvimento, né, infantil. Mas na adolescência não. A gente já consegue perceber as escolhas e o caminho que esse adolescente está seguindo. E se tiver ruim as escolhas, se os frutos não forem bons, nós precisamos voltar na raiz. E aí de nada vai adiantar o teu autoritarismo, a tua imposição, porque isso não vai gerar nada. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. A autoridade é guiar. Na adolescência, nós temos que assumir o papel de influência. E aí, para os pais de adolescente, eu deixo um recado para vocês. A gente vai ter uma live para falar como começar a resgatar esse relacionamento. Porque não tem jeito, gente. Quando a gente não desenvolveu, não construiu um bom relacionamento, falar de resgatar a autoridade é algo muito particular dessa fase. Então esteja com a gente na live. Eu vou divulgar aqui no nosso grupo o dia da live. Algo sobre a influência que eu quero falar com vocês é governo, então, é decidir por quanto menor os filhos, mais governo. Influência é quando nós construímos um bom vínculo e aquilo que a gente fala tem peso nas escolhas e decisões dos nossos filhos. Devemos ter em mente que o nosso objetivo final é o de preparar para a vida, ensinar regras, preparar para a vida adulta, ensinar a pensar e fazer escolhas certas e não obedecer regras. Criança que só obedece regra geralmente foi criado por um pai muito autoritário ou uma mãe muito controladora e não vai saber fazer boas escolhas,
certo? Então, o autoritarismo não vai gerar boas escolhas no futuro. E aí, se você foi assim, vai ser necessário um conserto. Vai ser necessário voltar algumas casinhas atrás e consertar consertar. E o segredo tá em investir no vínculo, porque provavelmente o teu vínculo com o seu filho deve ser ruim. A influência, gente, que a gente tem que gerar e construir na vida dos nossos filhos, ela é bíblica, tá? Tá lá em Provérbios 23, 22. Ouça o seu pai, que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Então, a influência na vida dos filhos, ela é algo bíblico, tanto para os filhos quanto para os pais. Por quê? Porque dificilmente, gente, um pai que andou em verdadeira autoridade, sabe? Que se posicionou em autoridade, com gentileza, com firmeza, com amor, sabe? Passando regras e limites claros para os filhos, mas também passando amor, se conectando, investindo tempo na família, sendo exemplo. Dificilmente esse filho não vai olhar para esse pai, sabe, na vida adulta e falar: esse pai ou essa mãe tem influência, o que ele falar tem um peso sobre mim. Dificilmente isso vai acontecer. A chave para ser autoridade e garantir o seu lugar de influência é se posicionar na autoridade que você tem. Você é autoridade. Não confundir autoridade com autoritarismo. Não é sobre mandar, mas é sobre ensinar o caminho. Estabeleça regras claras e comunique elas. A autoridade exercida de maneira correta, ela é desenvolvida através de pais que são. Tudo que você precisa é ser antes de ensinar. Exemplos para os seus filhos. Ela é conquistada e validada diariamente pela sua postura, que leva em consideração as necessidades dos seus filhos com firmeza, com gentileza. Lembrando, você não está numa disputa de poder, mas construindo um lugar de influência na vida deles e formando indivíduos capazes de fazer boas escolhas. Esse é o papel da autoridade e esse é o seu papel. Meu pastor Miller, ele um dia ele pregou que a autoridade, ela só é autoridade quando a gente usa essa autoridade. Então, a partir desse momento, saiba, você é autoridade na sua casa. Você tem que determinar regras e limites. O que é regras e limites? Que hora acorda, que hora levanta, o que é bom, o que é ruim. Você tem que determinar isso. Mas por que você tem que determinar isso? Porque você você tem mais maturidade. Você está amadurecido aqui. E é por isso que você tem essa possibilidade, esse aval para ter autoridade. Então não é porque você é melhor. Então exerça com responsabilidade, compromisso a autoridade que o Senhor confiou nas tuas mãos. Escolha o melhor para trazer dentro da sua casa. E passe, comunique isso. A gente precisa criar filhos autônomos. Eles precisam saber as regras e limites. Com filhos, procure construir rotinas visuais. A criança ela é mais visuais. O que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Se for interessante isso, eu vou abrir o grupo. Vocês me falem como que vocês querem saber como construir regras e limites dentro de casa. E se vocês tiverem interesse, a gente pode falar sobre isso. Como construir com criança e como construir com adolescente. Porque tem muitos pais que só cobram, mas a gente vai começar um trabalho com a família, eles não têm regra nessa casa. O filho não sabe o que tem que fazer, o que pode, o que não pode. E aí a mãe tá lá frustrada, gritando, cobrando. Só que o filho não sabe o que ele precisa verdadeiramente fazer. As coisas precisam estar claras. Não é o filho que determina a hora que ele dorme, a hora que ele acorda. É você que tem que determinar isso. Mas você precisa tomar posse dessa autoridade e exercer a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. Certo? Bom, era isso. Espero que tenha contribuído,
que tenha trazido esclarecimento para vocês. Na segunda-feira que vem, a gente vai falar sobre a segunda chave, que, gente, vai se conectar com essa, que é sabedoria. A gente precisa de sabedoria para exercer autoridade e exercer o nosso papel, certo? Então, esteja aí com a gente na segunda-feira, passa esse vídeo para frente para outras pessoas, convidem para estar aqui no grupo e vocês usem um PDF, lá vai estar alguns versículos, vou colocar alguns tópicos, certo? Muito obrigada pela presença de vocês aqui virtualmente, pelo tempo e pela atenção.